campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Muito bem, meus irmãos, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir aqui uma missão. E hoje, abrindo o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada uma parte mínima e insuficiente que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos? Aí ainda está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é o meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ele fique muito tempo improdutiva, e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Bom, meus irmãos, já temos um bom material para a gente começar a nossa reflexão. E como ainda a humanidade, ou mesmo a sociedade ainda, se choca com essa questão das desigualdades sociais, e muitas vezes as pessoas, não tendo esse entendimento da doutrina espírita, quase que se revoltam, principalmente os menos favorecidos, e se questionam sobre a justiça de Deus. Quando a gente entende, através da doutrina, que essa não é a nossa primeira existência aqui no plano material, nós já tivemos várias outras, e ainda teremos outras depois dessa, e o resultado do que eu tenho hoje é do que eu venho construindo ao longo de várias existências passadas, e nós entendemos que estamos aqui nessa encarnação para cumprirmos tarefas que nós não tenhamos completado nas outras, ou para provarmos aquilo que nós aprendemos em outras existências, e que as provas que nós pedimos nessa vida, nós mesmos, ou através de uma orientação de mentores, ou através do nosso livre-arbítrio, as escolhemos,
Então, a partir desse entendimento e usando a nossa inteligência, eu tenho que, tanto de um lado quanto do outro, procurar fazer o meu melhor. Se nessa vida, como diz o texto, eu vim com a possibilidade da riqueza, que eu tenha a lucidez de fazer bom uso dessa riqueza, através da caridade, através de tornar essa riqueza produtiva para a sociedade e para meus irmãos. Não de uma forma egoísta, só me preocupando em acumular, acumular, acumular e me tornar praticamente um escravo dessa riqueza. Isso parece que é fácil, ou pode ser difícil, porque sempre a prova do outro parece mais fácil do que a nossa. Do mesmo modo, se eu vim sem essa riqueza, vim com necessidade, eu não posso me revoltar com isso. Eu tenho que fazer o meu melhor também, com resignação, e buscar, através da inteligência e das aptidões que Deus me possibilitou nessa vida, tentar sair dessa situação de menos riquezas materiais, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente fica focado no dinheiro, né, meu irmão? E, claro, eu posso dizer que o dinheiro não traz felicidade e a falta dele também não traz a tristeza, né? Porque a gente coloca a felicidade naquilo que muitas vezes a sociedade, muitas vezes esse mundo de marketing e de consumismo nos impõe. Mas muitas vezes a felicidade é uma família bem estruturada, muitas vezes a felicidade é uma saúde equilibrada e muitas vezes a gente já tem o suficiente e está sempre inquieto, sempre buscando mais, porque essa sociedade de consumo nos impõe isso, né, meus irmãos? Então eu tenho que ter um equilíbrio de primeiro confiar que Deus me colocou numa situação que eu tenho condições de suportar, de trabalhar nela e, vamos dizer assim, pensando sempre no futuro. Porque se eu estou aqui nesse momento, nesse local, não foi de graça, né, meus irmãos? Então eu tenho que entender isso, tenho que refletir sobre essa situação e, na medida do possível, ser feliz com ela. Porque é claro que com a caridade, se o mundo fosse perfeito, e é que como o texto nos falou, né, nós somos diferentes. Tem irmãos que têm um prazer, uma necessidade, se entrega, se compromete mais do que outros. Mas isso também não tem problema, porque aquele que não se compromete, no caso do trabalho, tanto quanto os outros, se compromete em outras áreas da sociedade. Porque às vezes a pessoa não tem essa necessidade, esse empreendedorismo, mas ele vai dar suporte em outras coisas. Então todos nós temos as nossas habilidades e como elas são diferentes, o resultado também vai ser diferente. Isso é natural, isso chega a ser lógico, né? Sendo um resultado diferente, mesmo ele sendo diferente, para cada um desses irmãos que chegaram aonde pretendiam, a felicidade está lá. A felicidade está no caminho. A felicidade está em chegar, está em realizar alguma coisa. É claro que nesse mundo que nós estamos hoje, onde essas desigualdades muitas vezes nos chocam, mas isso é o resultado da evolução do homem, meus irmãos. Então, se eu vou ficar condenando um irmão que porventura tenha vindo com a riqueza nessa vida, e eu julgo que ele não está fazendo isso de forma adequada, eu não sei como é que eu fiz quando foi a minha vez. Então, é complicado. Nos cabe orar, nos cabe rezar para que esses irmãos que vieram na sua vez de usar a riqueza, que possam ter o discernimento e que a caridade e o amor do Cristo toque seus corações para que eles façam um bom uso dessa riqueza, como a gente tem que reconhecer que muitos deles fazem. Né? Mas e não é só essa maneira de fazer a riqueza através da caridade. Muitas instituições tentam aliviar o fardo desses irmãozinhos que não vieram tão beneficiados com a questão da riqueza material. Mas a felicidade, meus irmãos, ela pode estar numa casinha de madeira tanto quanto numa mansão. E muitas vezes, numa mansão onde eu não tenho uma família bem estruturada, a felicidade não mora ali.
E muitas vezes numa casinha de madeira, com toda aquela família se amando, a felicidade está ali, meus irmãos. Então, muitas vezes eu tenho que definir o que é felicidade para cada um. E a gente foca muito no ter. Eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter tanto dinheiro na poupança. Mas e a família? E os irmãos? E a sociedade? Então, às vezes a gente fica focando muito numa coisa e esquece das outras, ou procuramos valorizar as coisas erradas. Claro que é importante ter uma boa casa, claro que é importante ter um bom veículo para me deslocar, claro que é importante vestir boas roupas, mas às vezes a roupa não precisa ser de marca. A marca já é um custo extra. Às vezes uma roupa simples veste tanto quanto qualquer outra. Como diz um texto que um relógio Cartier, um relógio de ouro, vai me dizer as mesmas horas que um relógio simples. Então eu tenho que ter esse discernimento até que ponto eu entrego a minha felicidade à questão do dinheiro e até que ponto essa minha revolta com essas desigualdades, eu estou julgando irmãos que talvez estejam fazendo melhor do que eu fiz quando foi a minha vez. E até que ponto eu também estou colaborando, porque todos nós temos oportunidades de tentar trabalhar nisso aí, ajudando o próximo, tentando... E às vezes ajudar o próximo não é nem questão do financeiro, é o tratar igualmente, é dar um bom dia, é dar um abraço, fazer com que a pessoa se sinta acolhida, se sinta um igual, não se sinta discriminada. Isso já ajuda também, meus irmãos. Não é só a questão de colaborar financeiramente, mas a pessoa se sentir integrada à sociedade, se sentir um igual. Porque se ele está de bem na situação onde ele está, se ele está feliz do jeito que ele está, e tem muitas pessoas que estão, né, quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Daqui a pouco ele tem que me ajudar. Ele vai me ajudar. Muitas vezes chega ali uma pessoa te dá uma palavra amiga, muitas vezes você chega meio triste, meio aborrecido, e a pessoa vem te dar um bom dia, que já muda a tua vibração. Então, a gente foca muito nessa questão da desigualdade social. Mas nós temos a desigualdade moral também. Nós temos a desigualdade de caridade, de amor, porque cada irmão está numa caminhada. E como diz o texto, nós não somos iguais. Então, eu fico me questionando, o que eu preferia ser? Ter muito dinheiro ou ter muito amor? Ter muita saúde, muita inteligência? Então, cada um vai ter a sua resposta. E a gente não precisa julgar a resposta de ninguém, porque cada um sabe de si, cada um sabe do que precisa, inclusive por causa disso, cada um tem as suas provas nessa encarnação. Então, quando eu faço uma autoanálise, quando eu me faço um caminho de autoconhecimento e procuro descobrir, a resposta vem. Aonde é que eu preciso me trabalhar? Por que essa desigualdade pode estar me chocando mais do que o normal? Me revoltando mais do que o normal? Ou eu posso me questionar, estou fazendo o suficiente para que essa desigualdade seja diminuída? Porque, como o texto diz, ela sempre vai existir, meus irmãos. Provavelmente ela não precisaria ser tão grande assim, mas ela sempre vai existir. Então, e eu não preciso me revoltar com isso, não preciso questionar Deus, a sua sabedoria, porque o texto já diz, embora ele tenha dito que todos nós somos criados simples, ignorantes e iguais, o primeiro segundo depois nós somos criados, a gente já começa a se diferenciar. Porque as nossas escolhas são diferentes. Tem um que vai para a direita, um que vai para a esquerda, um que sobe, um que desce, um que gosta de sorvete de chocolate, outro que gosta de sorvete de creme. A gente tem escolhas diferentes. E isso é natural e isso é a beleza da criação divina. E ele quer que a gente cresça e aprenda caminhando, vivendo, experienciando. E vai chegar uma época, provavelmente quando o mundo, a Terra evoluir, essa desigualdade já vai diminuir naturalmente. Porque todos os espíritos já vão ter evoluído o suficiente para entender que quem veio com mais auxilia quem veio com menos. E quem veio com menos faz a sua parte também. Porque veio com menos,
Recursos financeiros pode ter vindo com mais moral, com mais amor, e a gente vai se ajudando nessa caminhada. Uns dando as mãos, cada um com as suas aptidões, cada um complementando o outro, porque nós não somos iguais, mas a gente pode se complementar, pode se auxiliar. Então a reflexão que fica, meus irmãos, sobre essa questão da desigualdade social, que a gente foca muito na desigualdade econômica, primeiro, não se revoltar com ela. Entender o porquê que ela existe e aonde cada um pode trabalhar para auxiliar que ela seja menor do que ela é hoje. Isso em todos os aspectos, meus irmãos. Porque, como diz o texto aqui no capítulo 8, desigualdade das riquezas. A gente foca muito em riqueza financeira, mas eu posso ter riqueza de inteligência, como eu disse. Então, se eu tenho uma inteligência um pouco maior que os outros, eu vou ali e auxilio os irmãos menos capacitados. E assim a gente vai nos auxiliando e vamos fazendo com que esse mundo se torne um mundo melhor para todo mundo, que é o que nós queremos, é o que a gente espera, e é na verdade o que está acontecendo agora, nesse momento de transição, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Muito bem, meus irmãos, vamos todos mentalizar as nossas preces. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças para a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site